acho que a IA agora traz essa característica de irmos para um outro patamar. O que a gente consegue alcançar? Como que a gente pode melhorar os nossos modelos de trabalho? Como que a gente pode tornar mais eficiente a sociedade como um todo? Será que vamos perder nossos empregos? Vai acabar produto? Vai acabar agilista? Vai acabar programador? Porém, fica claro que mesmo as inteligências artificiais mais relevantes do momento demandam uma análise humana para entender o que está sendo feito. Precisa ter uma etapa de validação. Tem uma pesquisa da McKinsey, acho que foi do ano passado, que diz que se você tiver uma equipe com 25% de mulheres, você aumenta o desempenho da IA em 3,2 vezes. E se tiver 25% pelo menos de pessoas racializadas, também dobra o desempenho da IA. Se você tem uma equipe mais diversa, quando os dados aparecerem, as respostas a esses dados aparecerem enviesados, vão ter pessoas que vão dizer assim, olha, não tá legal não, isso aqui tá estranho. Que provavelmente, se você não tiver uma equipe diversa, vai passar despercebido. Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Silvana e hoje estamos com a Su, com a Gé e com a Rúbia. E neste episódio vamos falar sobre o uso de inteligência artificial do dia a dia de desenvolvimento de produtos digitais. Prepare-se para um papo sobre como a IA está remodelando indústrias inteiras, desde o design e a produção até a entrega do produto e suporte ao cliente, como as empresas estão se adaptando para prosperar nesse novo cenário tecnológico, e fica a pergunta no ar. Será que conseguiremos aproveitar disso em nosso dia a dia? Para enriquecer esse nosso bate-papo, teremos outras hosts incríveis que irão compartilhar suas experiências e dicas. Vem conosco nesse episódio que está imperdível. Olá, pessoal, eu sou a Su. E para a gente começar aqui realmente a entrar no tema, a gente trouxe uma breve definição do que é inteligência artificial dada pelo próprio ChatGPT. Então, segundo a ferramenta, a inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas e máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. E essas atividades, elas podem incluir reconhecimento de padrões, resolução de problema, tomada de decisão e compreensão da linguagem natural e aprendizado. Bom, dado essa definição, vamos direto ao tema, né? Meninas, o que vocês acham? Agora tudo é IA? Acho que as pessoas só falam isso o tempo todo, só falam de IA, só conversam de IA. Eu acho que a sensação que eu tenho que é a mesma coisa quando estouraram os aplicativos. Tinha aplicativo para tudo. Todo mundo migrou. E apesar de ser tudo IA, eu acho que a gente não sabe muito bem como usar, não sabe como explorar direito. Eu acho que tem muito caminho a seguir ainda aí. Boa. Eu acho que agora concordo com a Rubia trouxe em relação a ter estourado o tema da IA, principalmente por conta do lançamento do ChatGPT, que foi o aplicativo que teve a adesão mais rápida da história em termos de números de usuários, né? Chegou em menos de 3 meses a mais de 100 milhões de usuários, então isso foi bem impressionante. Mas, na verdade, a IA já está há muito tempo em muitas das coisas que a gente utiliza no dia a dia e a gente só não percebe. Tanto, por exemplo, quanto o algoritmo das redes sociais, quanto o mapa do Google Maps que você utiliza no seu celular no dia a dia, que ele tem múltiplas variáveis que ele avalia de forma dinâmica, alterando informações e também comparando com a de outros usuários para identificar as rotas mais assertivas de acordo com o seu perfil de comportamento, né? Assim como, por exemplo, em uma simples ferramenta de edição de foto hoje em dia que já dá uma autocorreção, ou mesmo no nosso trabalho no dia a dia no Teams ali, por exemplo, que tem aquele fundo de tela que identifica o que é o rosto de uma pessoa e consegue ajustar o fundo, as demais imagens como fundo de tela. Então, a inteligência artificial ela já estava presente, só que com um estouro em relação a uma aplicação específica virou mais ou menos como chiclete, band-aid, né? Uma marca acabou ganhando aí todo o louro, digamos assim, em relação a uma tecnologia em específica, né? E aí eu acho que foi o que trouxe o boom aí para
para todas nós, inclusive para as empresas em geral, e acabou gerando esse movimento em massa do mercado que a Rúbia comentou em relação a todo mundo agora precisa estar adotando alguma coisa de inteligência artificial e precisa principalmente dizer que está utilizando inteligência artificial nos produtos. Boa. Eu estava lendo um pouco, né, sobre todo esse conteúdo de IA, sobre essa trend de ficar falando de IA, até para mesmo trazer público, trazer pessoas. Acho que antes da gente entrar aqui, a gente também estava comentando sobre isso, que a gente às vezes fica muito repetitivo quando fala de IA, então nem sempre é fácil ver novidades ou realmente um conteúdo relevante. Mas lendo essas pesquisas, eu estava vendo na Forbes Tech que há 2, 3 anos atrás, 84% das pessoas já usavam o IA diariamente, mas apenas 34% delas sabiam que estava fazendo isso, sabe? Então, acho que vai muito de encontro mesmo com o que a Dia falou. É claro que teve esse estouro, né, por causa da revolução mesmo que a gente teve com o chat GPT, mas não era algo que a gente já não estava inserido no nosso dia a dia. Talvez eu acho que a gente só não prestava tanta atenção assim, mas eu também acho super natural ser um tema que a gente comente, que a gente estude, que a gente vai mais atrás, porque eu vejo que realmente tem essa capacidade de mudar muitas coisas, a forma como a gente vive mesmo. Eu acho que assim como internet, smartphone, que marcaram tipo, toda uma geração, marcaram formas diferentes de fazer várias coisas, a inteligência artificial ela toca em muitas áreas da nossa vida. Eu acho que é por isso que também ela está ganhando tanto espaço, né? Tanta oportunidade assim para ser discutida, para ser melhorada também. E da minha parte aqui eu percebo também que essa popularização em relação à IA está muito atrelada à ameaça que as pessoas sentem, né? Em relação a serei substituído ou não, porque eu acho que é a pergunta que foi mais realizada por muitas pessoas, por muitas empresas. Então eu acredito que esse ingrediente, né, que é o fator medo, preocupação, eu acho que torna tudo isso muito mais eh, popular. Acho que não é à toa, né, que a gente tem aí uma enxurrada de informações, uma enxurrada de conteúdos, e o que a gente percebe é que é possível, né, coexistir, né, as pessoas e a IA. Como a própria Suelen comentou, muitas coisas já eram feitas através da IA, mas agora há um nome, tudo que há um nome agora há aquela preocupação. Então eu acredito que tudo isso torna, eu acho que toda essa evolução digital que tivemos também, a partir da pandemia, que aí foi aí se aprofundando, eu acho que a IA agora traz essa característica de irmos para um outro patamar. O que a gente consegue alcançar? Como que a gente pode melhorar os nossos modelos de trabalho? Como que a gente pode tornar mais eficiente a sociedade como um todo? Então, eu acredito que essa discussão, a gente ainda não tem todas as respostas, eu acho que ainda temos muitas oportunidades sendo discutidas, mas eu acredito que a partir do momento que isso se torna mais presente com base no que está sendo trazido, eu acho que a gente consegue, inclusive, ampliar a capacidade de resultado que a gente pode obter através disso, dessa tecnologia, dessa ferramenta. E complementando só o que Silvana falou, que eu achei bem interessante, eu acho que é importante também os líderes, né, terem esse tipo de consciência para os seus colaboradores, funcionários, mostrar que não, você não vai ser substituído para IA, você pode ser melhorado, potencializado, ela é uma ajuda para você, para os funcionários não ficarem nessa angústia que é tão falado como Silvana disse. Pô, eu acho que voltando um pouquinho para essa pauta que a gente falou de, poxa, a IA já estava sendo utilizada, a gente já conseguia ver ela no nosso dia a dia, ela só não estava tão em evidência. Vocês conseguem pensar em alguns exemplos, assim, inovadores de produtos que utilizavam IA ou que utilizam atualmente, que estavam no mercado? Se vocês lembram de alguma aplicação que realmente fazia o sentido utilizar a IA nesse contexto? Legal, eu acho que eu particularmente confesso que no começo, quando estourou esse tema, assim, eu tinha um certo incômodo em relação a isso, porque a principal aplicação mais pública, diferente desses itens que a gente comentou que já estavam na nossa rotina e que passou a ser fortemente tracionado quando estourou esse tema da inteligência artificial para outras áreas, foi em relação a chatbot, justamente porque
porque a OpenAI veio com o ChatGPT trazendo uma melhoria na linguagem muito grande. E aí toda empresa que tinha uma área de saque e atendimento começou a divulgar massivamente que iriam utilizar a inteligência artificial nas suas partes de atendimento. E o porquê que isso me gerou um certo incômodo, assim, já já eu falo em relação à parte positiva que eu mudei de ideia posteriormente. Porque quem gosta de falar com o chat? E eu já trabalhei com um produto de chat de autoatendimento, eu falo com conhecimento de causa, assim, que é caótico para trabalhar com aquilo. E é óbvio que por mais que você tenta melhorar a experiência do cliente, é extremamente desafiador. Porém, conforme eu fui vendo aplicações para além dessas que poderia se aproximar mais em várias fases do produto, aí um exemplo, uma outra parte de inteligência artificial que tem, que se chama Code Whisper, que é principalmente para programadores que precisam fazer desenvolvimento de código e ele facilita esse prompt em relação ao em relação ao código que você precisa aplicar. Eu comecei a abrir a minha mente para coisas muito mais próximas do nosso dia a dia, como, por exemplo, o Leonard, que é aquela inteligência artificial que gera imagens, e às vezes eu tinha alguma dificuldade de conseguir passar um pouco melhor para o time de UX o que eu queria visualmente, né? Qual que era o que eu queria trazer como imagem, experiência e etc. E aí eu usava muito aquelas ferramentas de BPMN para tentar desenhar e fazer um rascunho para explicar o que eu estava imaginando. E isso facilitou bastante, assim. Então, eu consegui abrir um pouco a mente, confesso que, né, mudei a minha percepção em relação à inteligência artificial na aplicação nossa do dia a dia, que poderia ajudar é, muito da área de produto, e principalmente naquelas coisas que a gente, né, é um pouquinho mais trabalhoso assim para fazer. E como não é a nossa área de expertise necessariamente, a gente gasta muito mais tempo do que pessoas que são extremamente expert. Para aquilo que a gente, como PM, precisava, que era ter um overall, uma ideia geral, assim, aquele contexto atendia razoavelmente bem, assim, com uma assertividade aceitável, né? Então isso foi uma das coisas, por exemplo, que eu fui vendo ao longo do tempo que eu fui estudando o assunto e eu fui mudando de ideia sobre as ferramentas de inteligência artificial disponíveis. Bom, que legal, Jé. Eu acredito, inclusive, que essas novas tecnologias, novas formas, né, de trabalho, de vivência, nos convida justamente a isso, a mudar as nossas visões que tínhamos antes de uma novidade. Então, eu acredito que as pessoas que analisam e percebem um ganho, eu acho que elas normalmente têm mais vantagens em relação a outras que ficam muito resistentes àquelas ideias antigas, né, de trabalho de qualquer coisa que seja. Achei importante fazer esse comentário. E da minha parte, eu tive uma experiência como cliente de um aplicativo para aprender e aprimorar o conhecimento no inglês, que é o Elsa Speak. E ali já era uma ferramenta que utilizava a inteligência artificial para melhorar a pronúncia de palavras. E isso para mim foi fantástico, porque era muito assertiva as correções que eram feitas e era muito personalizado, porque usava aí a tecnologia. E aí ele tinha a capacidade, né, de dizer, olha, desse texto você tem uma assertividade maior em determinadas palavras e você tem aqui uma dificuldade nessa, então vamos treinar mais? E aí o treino levava a pronúncia mais ideal daquela palavra. Então acho que, como exemplo prático de um produto que eu utilizei, e aí como cliente, como consumidora, que já utilizava a inteligência artificial, foi esse. Aí depois a gente vai colocar na descrição do episódio as ferramentas que a gente está conversando aqui, mas essa aqui é a minha contribuição em relação a um caso de uso. Puxando o gancho do que é novo traz estranheza e desconfiança, quando eu fiquei logo sabendo do chat GPT, meu primeiro pensamento, eu confesso, foi: nossa, acabou o pensamento crítico e a criatividade das pessoas. Elas vão colocar lá suas perguntas, vão copiar e pronto. E aí eu fiquei assim, não vou usar a ferramenta. Atualmente eu estou em transição de carreira e eu participo de um grupo voluntário, né, de PMs, e a gente precisava mapear a região que a gente vai colocar nossa MVP.
E eu tava super, meu Deus, como é que eu vou achar isso, saber onde é que vai colocar esse MVP? Aí eu fui e perguntei pro GPT. Fala a localização dos bairros mais populosos com esse tipo de empreendedor no Brasil. Aí ele foi e falou, mas São Paulo, Florianópolis, sabe? Agora, em São Paulo, liste os 10. E aí eu consegui filtrar, não, esse bairro não faz sentido por N. Aí você entra o pensamento crítico, né, da pessoa que está operando a ferramenta. Esse não faz sentido, esse talvez, aí o outro, alguém que mora em São Paulo me fala aqui se esse faz algum sentido. Então a gente conseguiu e mais ou menos ter uma ideia que se eu fosse colocar no Google, só ia me dar links, né? E no chat GPT ele me dá respostas. Então eu achei muito bacana, não era a ideia só de copiar e colar, né, que eu tinha inicial, mas ele me deu um norte de continuar minha pesquisa. Então eu achei bacana a aplicação. Boa, meninas. Aqui do meu lado, eu acho que eu vou falar primeiro mais como usuário mesmo. É tipo de vivência, eu acho que mais pra frente a gente pode ir entrando nesse detalhe. Acho que tem bastante coisas interessantes pra gente falar também. Mas o que mais tem me ajudado, que é um ponto de dor meu, é a produção de conteúdo no sentido de documentação. Às vezes eu fico muito travada. Boa, acho que eu vou dar minha visão como usuário primeiro e depois posso falar um pouquinho de como trabalho hoje em dia usando IA. Mas como usuária, a minha maior dificuldade sempre foi escrever documentações. Então eu fui vendo ao longo do tempo quanto IA evoluiu nesse sentido. Então antes corrigir uma palavra, uma vírgula que você colocava, hoje, principalmente, né, com o ChatGPT, você pede para, deixa esse texto mais assertivo, reduz esse texto, coloca em bullet point. Assim, no dia a dia de PM, que a gente tem que garantir que a nossa comunicação está sendo muito clara e muito concisa sempre, e às vezes mudar a mesma mensagem para diferentes públicos, isso tem me ajudado bastante. E também tem ferramentas que ajudam a responder e-mail, você tá na reunião, aí você pega e, tipo, sumariza o que foi a reunião para você. Então, para mim, essa parte mais textual tem me ajudado bastante. Eu acho que tem casos muito interessantes de IA, muita coisa precisa ser melhorada, assim, tenho essa noção, mas principalmente essa parte de ajudar a escrever um texto melhor, corrigir, até sugerir uma forma de enriquecer o texto para você deixar ele mais redondinho. Tem me ajudado bastante, assim, no dia a dia. Acho que para citar se seria Briefly AI, eu não tenho certeza se é assim que fala, mas igual a Sil disse, a gente coloca as ferramentas que a gente usa aqui embaixo da descrição para vocês. E tem o Grammarly, que assim, ele evoluiu de uma maneira tão redondinha assim. Hoje eu sou muito fã do Grammarly, então são essas duas. Gente, adorei os exemplos. Su, inclusive, eu também sou super fã do Grammarly, realmente. Eu utilizava no ano passado e, assim, renovou a minha assinatura e foi uma diferença absurda, assim, que teve que vale muito a pena mesmo. E justamente falando nesse uso de aplicativos ou, enfim, qualquer ferramenta que tenha inteligência artificial, e ela está sendo cada vez mais integrada no processo de desenvolvimento de produto, né? Particularmente, eu vejo mais essa discussão correndo em fóruns do time de dev, né, do que na nossa bolha de produtos, mas como a gente está aí todo mundo nessa parte de produtos digitais, eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês, o que vocês têm visto da aplicação de ferramentas de inteligência artificial no processo de desenvolvimento de produtos digitais. Boa. Do meu lado, assim, eu tenho visto de maneiras diferentes. O que eu acho mais interessante a utilização é você não precisar começar do zero. A gente já teve uma empresa que fez toda uma ferramenta que é o ChatGPT. A gente não precisa cada empresa criar o seu ChatGPT. A gente pode utilizar o ChatGPT dentro do nosso produto para fazer o que ele faz de melhor e agregar. Então, essa é uma utilização que eu acho bem interessante. E aí você tem diversos usos, né? Então você pode usar para poder sintetizar uma base de conhecimento específica da sua empresa. Então, se trabalha no mundo financeiro, você vai ter um tipo de dados, né? Se você trabalha com um produto tipo de Gympass, por exemplo, você vai ter um outro tipo de dado, um outro tipo de informação. E aí eu vejo a utilização do ChatGPT potencializando esses produtos, seja para você fazer melhores recomendações para o usuário, seja para você garantir que você está conseguindo manipular bem os dados dele para poder filtrar e entender um cenário específico. Então, essas são as utilizações que eu vejo mais. Também tem uma utilização muito grande na parte de fraude, que ajuda a gente a identificar, né,
propensão da pessoa ser um fraudador, ou até ali no momento, se ela está fazendo uma verificação de imagem, de segurança, aí a IA consegue pegar bastante isso. E aí o bom, esse segundo exemplo, ele vem muito na IA substituindo tarefas repetitivas, né? Que era a pessoa ali sentada verificando documento por documento. Hoje a IA já consegue verificar. Tem uma também muito interessante, que é a leitura de imposto de renda, que eu tava vendo isso nesses dias, e tipo, automatizar essa leitura para você conseguir ter uma visão ali da vida financeira, do quanto a pessoa ganha, entender melhor o perfil dela, é uma utilização também muito boa. Então, são esses 3 exemplos assim que eu vejo. O que eu mais gosto é a oportunidade de você sintetizar os dados do teu usuário para poder gerar para ele informações mais personalizadas. Acho que a Sil falou um pouco disso quando ela estava falando que ela usou a ferramenta. E o diferencial é esse, né? Você conseguir personalizar ainda mais o teu produto para chegar ali no cliente, tipo, cara, isso aqui foi feito para você. E com uma base muito grande de dados, a gente às vezes não consegue fazer isso sozinhos. Eu vi um comentário que eu achei bem pertinente. Na verdade, foi uma entrevista. O rapaz dizia, eu não lembro o nome, perdoe pessoa, que ele dizia assim, né, que era mercado de uma pessoa só. Eu achei bem estranho quando eu li, logo de primeira, mas depois ele explica, porque vai ser muito, me fugiu a palavra, muito específico para aquela pessoa, como o Sally falou. Não vai ter um produto para um grupo de pessoas que tem 50 anos, tem 3 filhos, mora em tal bairro. Não. É para aquela pessoa, Maria, João. É um produto bem específico. E dentro dessa especificidade, eu vi um exemplo que me chamou bastante atenção, do Walmart. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar. O Walmart aproveitou, como ele tem muitas lojas, né? Então, ele tem uma base de dados muito grande, que é interessante para IA, né? Você tem um número de dados gigantesco para poder treinar. E eles estão desenvolvendo uma IA acoplando, como o Suelen falou, com os acho que da Microsoft. Em vez de você fazer sua lista de churrasco, você coloca lá, quero fazer um churrasco. E ele já te dá a lista de todos os itens que você precisa para fazer o churrasco. Já sai sua lista pronta. Na reportagem, eles dão até um exemplo bem esdrúxulo, assim, que é para você perceber essa especificidade, quero fazer o aniversário da minha filha do unicórnio. E ele vai dizer os balões que você comprar, como é que tem que ser o bolo, quais são os ingredientes. Eu acho que esse é o caminho. Cada vez ser mais específico para o cliente, o que ele deseja, o que ele almeja. Eu não usei produto para Product Discover, mas eu assisti uma apresentação de uma empresa da parte de pesquisa de NPS. Eu achei muito interessante porque no caso, eles estão utilizando a inteligência artificial para consolidar as pesquisas, tentar capturar dentro daquilo quais são as principais itens que mais aparecem, pontos de dor na experiência do usuário, e compilar isso como insights já. Inclusive, até se você pedir tipo modo apresentação, ele te gera gráficos e etc. E você consegue exportar isso e tal. Então, eu achei que pra gente, por exemplo, que fica olhando sempre dados de retorno do usuário, mais ou menos encaixa. Agora é o momento jabá. Para entrar em contato com a gente, é só mandar um DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita, deixando seu like, que é bem-vindo, e também entrando para o Clube MDP. A partir de R$ 25,00, você tem benefícios como passe livre no MDP Curtas. Vem pro clube! Bom, agora, para que a gente possa materializar melhor e ter exemplos específicos de aplicação de IA em diferentes etapas do ciclo de vida do produto, e destacando benefícios e desafios encontrados. Por exemplo, a discussão sobre estratégias para automatizar tarefas repetitivas, fornecer insights preditivos e otimizar processos de colaboração entre equipes. Meninas, vocês têm algum exemplo que vocês têm utilizado e se beneficiado desses recursos para essa etapa de estratégia?
Isso é um ótimo tópico, porque uma coisa que acaba acontecendo também durante esse processo é que nós também ficamos mais exigentes com os nossos parceiros e fornecedores, né? Um exemplo, eu estava assistindo um evento de uma empresa de pesquisa relacionado a diversas etapas da jornada do cliente, e ela já possuía um sistema de classificação assim avaliado pelo cliente. Porém, com a implementação de uso de inteligência artificial no processo, para além daquela classificação que gera para a gente dados em cada uma das etapas que o cliente está, qual foi a avaliação dele, ela também, através da descrição, somada aos dados de jornada do cliente, ele classifica quais são os pontos de risco, quais são os principais pontos de atrito trazido pelo cliente, o que, que tem mais recorrência, trazendo assim insights para quem está analisando os resultados de pesquisa. Então, para a gente de produto, por exemplo, que está desenvolvendo alguma coisa para o consumidor final, o feedback do cliente é essencial. Em vez de nós termos que ir lá avaliar aquela lista de feedback e tentar extrair insights daquilo, a inteligência artificial já vinha trazendo alguns insights, e é claro que você vai validar e corroborar isso com outros dados, né, de dentro da empresa e companhia, mas isso já salva um trabalho enorme, né, e ainda até tinha a possibilidade de você gerar gráficos sobre isso para facilitar, inclusive, a apresentação em relação a tomadas de decisões, por exemplo. Então, eu achei muito interessante. Bom, eu gosto bastante desse seu exemplo de a gente pensando como a gente pode utilizar a IA, né, na hora da gente tomar a decisão, né? Que, querendo ou não, é uma parte do nosso ciclo do produto. Eu acho que um dos exemplos que eu tenho aqui é na parte da experimentação. Acho que essa parte da cultura da experimentação tem sido algo que a gente toca bastante. E às vezes a gente deixa de experimentar pela dificuldade de experimentar ou pela complexidade. Então a IA pode ajudar nesse sentido. Então o que eu tenho visto são a utilização de modelos para a gente poder determinar qual é a base de clientes que a gente vai usar ou vai mandar determinado experimento. Então, dado determinado objetivo de negócio que a gente quer atingir, a gente utiliza modelos para que eles façam essa análise desses dados dos nossos clientes e diga, manda para essa base de clientes nesse determinado momento. Às vezes até de uma forma mais preditiva também. Então, esse cliente, ele está mais propenso a fazer determinada ação que você gostaria, e isso a gente consegue adaptar a diversos produtos em diversos cenários. Então, a IA consegue ajudar bastante aí nesse contexto também de experimentação, ajudar a gente a definir a população certa, qual o momento certo. A nível de desafio, eu penso que um dos principais desafios é acertar, né? Porque o modelo ele tem que aprender. Então, às vezes, a gente também, na própria momento de experimentação, a gente não está muito afim de correr muitos riscos. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, essa paciência, assim, também. Mas o lado do benefício é essa parte da automatização e garantir que a gente consegue fazer experimentos de forma mais rápida, né? Traçando uma população mais assertiva, assim, com paciência, claro. Bom, e falando também como a inteligência artificial tem sido usada para melhorar a performance das equipes de desenvolvimento de produtos, a gente pode perceber um ganho, por exemplo, no tempo que essas equipes levam a desenvolver uma nova solução para um problema e fazendo essa medição. Então, acredito que a inteligência artificial pode contribuir, inclusive, nisso, no sentido de fazer uma medição muito mais automatizada, porque às vezes as empresas não têm as ferramentas necessárias até para quantificar. Então, desde o tempo da ideia de uma situação, de uma leitura, de uma dor, e até o momento em que isso é solucionado. Então, acredito que a IA pode ser uma aliada para que essas análises sejam feitas e oportunidades sejam encontradas, inclusive, de melhoria. Como? Eu percebo que os times estão ali levando muito tempo para realizar os testes de algo que foi construído. Então, eu tenho uma capacidade insuficiente para testar o que foi desenvolvido. Então, pode ser que eu perceba a necessidade de ampliar o meu time ou capacitar mais no desenvolvimento para que os testes sejam mais assertivos e aí eu tenha a entrega final num tempo menor e, de fato, que esteja aí resolvendo algum tipo de dor, algum tipo de problema. Então, me parece que isso, se bem usado, acho que é um pouco do que falamos aqui hoje também, para que a gente fique muito mais naquela parte de análise
de situações e menos na execução. Porque hoje perdemos muito tempo fazendo essas métricas. Nem todas as empresas têm aí boards e informações disponíveis. Então eu percebo que muitas pessoas, infelizmente, precisam fazer manualmente algum levantamento, então perde tempo e pouco tempo para análise. Então eu levo tanto tempo para construir um relatório, alguma coisa assim, e pouco tempo para decidir uma mudança que vai trazer benefícios. Então eu acredito que a IA também traz essa capacidade de melhoria da performance das equipes como um todo. É. Concordo. E aí, junto com tudo isso, vem um ponto extremamente desafiador de equilibrar, né? Porque tem desafios éticos, regulatórios, questões de limitações técnicas para implementação, incluindo privacidade, como trabalhar com vieses, né? Que a gente sabe que tem coisas que são estruturais, e se a gente está tentando fazer algo justamente diferente disso, enquanto que a inteligência artificial precisa de massa de dados e treino, né? O que a gente pode fazer para eliminar vieses, por exemplo, para que esses insights sejam no caminho da mudança que a gente entende que é o propósito do produto, é o propósito do nosso negócio, né? E aí, meninas, eu queria ouvir um pouco de vocês de quais são as preocupações aí na mente de vocês sobre esses temas éticos. Eu acredito que um dos pontos principais para isso é que a IA, ela reproduz o comportamento humano. Então aí a gente, falando aí da parte, né, do desafio ético e até dos vieses. Então a importância de ter equipes formadas aí por diversas pessoas, desde gênero, desde raça, desde orientação sexual, por exemplo, para que quando essa inteligência for reproduzida, ela não carregue vieses que temos na sociedade. Então, acredito que esse é um grande desafio, porque que é um problema sério, né, que existe. Então, de ter esse cuidado e de como evitar que vieses preconceituosos, por exemplo, sejam reproduzidos com o uso da inteligência artificial. Mas acho que as meninas também aqui têm outras coisas aí para agregar nesse tema. Puxando o gancho de Silvana, eu vi também uma frase que me chamou a atenção, que fala assim, o software da IA a gente pode até modificar, o problema é o software humano. E é realmente, porque se são os dados que nós produzimos, né, como população, que alimentam essa IA, os vieses têm que ser tirados dessa base. E outro ponto importante, que Silvana também relatou sobre a diversidade, tem uma pesquisa da McKinsey, eu acho que foi do ano passado, que diz que se você tiver uma equipe com 25 pessoas, 25% de mulheres, você aumenta o desempenho da IA em 3,2 vezes. E se tiver 25% pelo menos de pessoas racializadas, também dobra o desempenho da IA, que é justamente isso que ela falou, reiterando, né? Se você tem uma equipe mais diversa, quando os dados aparecerem, né, as respostas a esses dados aparecerem enviesados, vão ter pessoas que vão dizer assim, olha, não tá legal não, isso aqui tá estranho. Que provavelmente, se você não tiver uma equipe diversa, vai passar despercebido. Boa. Eu tenho uma que, na verdade, não sei se ela vai contra de vocês, mas acho que é complementar, talvez. Vamos ver. Que eu não vejo também muitas pessoas falando tanto assim, que a falta de rastreabilidade. Então, vocês estão falando, tipo, a base vem do ser humano. Então, né, ela vai reproduzir o que a gente fala, o conteúdo que a gente coloca na internet, aí vai dependendo da base que a IA tá usando para se alimentar. Mas também tem a falta de rastreabilidade, esse fato de ser uma caixa preta e você não conseguir dizer, tipo, de onde está vindo. E aí tem dos dois lados. Você não dá crédito para a pessoa certa ali, ou você pega a informação de uma fonte totalmente errada. E aí, se você está num produto que tem muita sensibilidade do que você está sugerindo e tem muito peso, que a maioria dos produtos pode ter, você acaba sugerindo algo assim, totalmente errado para a pessoa. Então, no quesito financeiro, tem que ter muito cuidado com essa base que você está utilizando, porque primeiro que uma IA ela não pode, né, indicar um produto financeiro, não pode indicar um investimento, ou ainda você vai indicar uma coisa e você vai fazer uma super besteira, assim, na vida dela. Então, eu acho que tem esse ponto da rastreabilidade que eu não vejo sempre tão mencionado, e nesse quesito é muito importante também, tanto para os dois lados, né, para a gente não indicar coisa besteira e para a gente também dar crédito para as pessoas corretas, assim, que a gente está utilizando.
como parte de solução técnica também, eu acho bastante desafiador justamente por esse ponto que você trouxe isso, porque como é uma questão de probabilidade, tem algumas coisas que se arruma uma parte e estraga outras, né? Trazendo isso para um exemplo prático. O Google mesmo recém retirou a funcionalidade de geração de imagens do Gemini, porque ele tinha colocado uma camada onde anteriormente alguns versões e upgrades atrás, ele não gerava imagens diversas. Então, por exemplo, se você pedisse, eu quero uma imagem de um médico, ele gerava 80, 90% de pessoas brancas e homens. E se você pedisse, especificamente imagem de uma mulher negra médica, ele tinha dificuldade em gerar, por exemplo. E aí a solução que eles fizeram foi gerar uma camada adicional, porque você pode acrescentar camadas, né, em relação à engine, à mecânica da inteligência artificial, justamente para que os outputs fossem diversos. Mas aí gerou um segundo problema, por exemplo, em questão de contexto histórico, quando virou uma baita polêmica nos twitters da vida, quando o Gemini gerou, enviaram um prompt para o Gemini pedindo a imagem de um soldado nazista, e aí ele gerou 4 imagens, cada um de uma etnia diferente. Então ele não teve a capacidade de interpretar que em um contexto histórico não existe sentido em criar imagens diversas, porque estava se falando de um contexto histórico, então aquilo tinha que refletir o contexto histórico que estava sendo pedido. Então colocaram uma camada ali para resolver um determinado problema, não foi pensado em relação a um outro tipo de contexto, e aí o output para um contexto diferente saiu completamente equivocado, né? Então, uma coisa que ficou todo mundo com muito medo, né? A gente começou inclusive o episódio falando sobre isso. Será que vamos perder nossos empregos? Vai acabar produto? Vai acabar agilista? Vai acabar programador? Vai tudo ser inteligência artificial? Acredito que com certeza a gente vai conseguir entregar mais, porém fica claro que mesmo as inteligências artificiais mais relevantes do momento, e é claro que elas vão melhorar ainda mais, mesmo assim demanda uma análise humana para entender o que está sendo feito e não se pode confiar simplesmente no que foi feito. Precisa ter uma etapa de validação. Sim, eu acredito que até neste ponto, em relação à substituição do trabalho humano, eu ouvi uma reportagem muito, muito importante também sobre o uso da IA na medicina. Recentemente eu ouvi uma entrevista de um profissional da medicina e falava sobre o uso da IA como um aliado também em cirurgias muito específicas. Eu esqueci agora o nome do médico, mas depois eu posso até buscar para a gente colocar aqui também na descrição do episódio, e falava sobre como a IA contribui, por exemplo, em movimentos muito precisos. Porque tem muita situação que precisa ser trabalhada com um grau de precisão muito aumentado. Então, hoje em dia, por exemplo, a proposta era, não ia substituir um médico, uma médica. O que teria é um profissional, né, da saúde, da medicina, realizando os movimentos e a IA reproduzindo esses movimentos com precisão. Então, isso aumenta muito mais, inclusive, as chances de uma cirurgia ser bem sucedida. Porque mesmo o melhor cirurgião, mesmo a melhor cirurgiã, desculpe, ela não consegue realizar alguns movimentos com tanta precisão como uma máquina faria. Só que para a máquina fazer essa precisão, ela precisa da orientação humana. Então, para que a gente perceba que para essa pessoa que trabalha realizando cirurgias, né, na medicina, ela precisa estar constantemente se atualizando também. Então, por isso que eu acredito que há muitas oportunidades. Então, eu acho que é preocupante para pessoas que talvez não continuam se especializando, para pessoas que acreditam que a formação foi o último marco, né, de sua carreira, mas aquelas pessoas que continuam buscando uma atualização, um estudo, para elas vai ter até uma capacidade maior, porque
como a gente falou aqui também. Então, acho que a máquina substitui aquilo que o humano poderia fazer de uma maneira repetitiva, uma maneira melhorada, e eu tenho mais possibilidade de fazer mais pesquisas, de aprofundar na cura de doenças, enfim. Então, eu acredito que eu vejo com muita oportunidade, e aí eu acho que isso é importante porque eu acredito que vem para melhorar o nosso dia a dia. Eu acho que isso sendo bem utilizado e a gente buscando atualizações, eu acho que amplia a nossa capacidade intelectual de contribuir com o desenvolvimento de produtos, como falei aqui, esse exemplo na medicina e muito outros. Então, eu acho que essa preocupação, eu acho que ela é, inclusive, compreensível. Eu acho que tudo que é novo assusta, mas eu acredito que tem sim uma grande oportunidade de coexistirmos, né? Então, da gente começar a utilizar outras habilidades humanas, aumentar a capacidade dessas habilidades humanas e deixar para a máquina aquilo que pode ser feito. Boa. Eu gosto muito da visão da Microsoft. Eu vi algumas apresentações deles em alguns fóruns, mostrando as automatizações que eles estavam colocando, assim, Excel, Word, enfim, todos os produtos que eles têm. Eu gosto muito da visão do copiloto, sabe? Eles vêm muito com isso, tipo, aqui tá para te ajudar, tá para potencializar algo que você faz. E bem isso que você falou, Sil, tipo, o que é repetitivo, o que uma máquina pode fazer, beleza, você foca no que o humano consegue fazer. Então, tipo, tomar decisão em um ambiente muito complexo, com muita ambiguidade, ter uma noção de histórico, de contexto, que hoje a IA falha muito nesse sentido, né? Então, a gente consegue conversar lembrando de uma coisa que a gente falou ontem. Se você abre o chat GPT ali, ele vai falar com um pouco mais de dificuldade que a gente. Então, eu concordo, assim. E aí, só voltando um pouco na questão dos perigos e dos vieses, eu acho que tem um que é a proteção dos dados, a gente até chegou a falar um pouquinho sobre isso, e principalmente quando a gente está tratando de dados PII, né, do nosso usuário, como a gente trata isso dentro dessa base e como a gente não deixa isso vazar. Eu lembro que, acho que foi em março do ano passado, teve um tempo que os cidadãos italianos ficaram proibidos de utilizar o chat GPT por conta dessa preocupação, por causa dos dados, né? Que eles estavam violando algumas vezes esse sentido de privacidade. Então também tem essa preocupação, assim, tem muito para evoluir, né? Mas também para a gente poder utilizar e inserir no nosso dia a dia também. Puxando o gancho do que Su acabou de dizer, né? Sobre o mau uso dos italianos que ficaram banidos de usar a plataforma. O que é que vocês sugerem como os cuidados que devemos ter para não expor dados sensíveis nos papos com a IA? Acho que um primeiro ponto é em relação a, né, sempre estar muito atento em relação às políticas de segurança da empresa, né? Quando você usa em um contexto de trabalho, a empresa tem uma regra de contratação dessas ferramentas com a qual a gente se previne em relação à segurança dos dados, armazenamento, né? A gente consegue tirar proveito dessa mecânica da inteligência artificial ou qualquer plataforma que seja, em um contexto controlado, com os dados devidamente seguros, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Quando falamos agora de ferramentas abertas, dados expostos, aí precisa realmente tomar muito cuidado em relação ao que você coloca ali dentro, colocando um exemplo simples. Vou usar o chat GPT para mandar um e-mail. Se ele vai só corrigir um texto, tipo, estou enviando um texto aqui, confirmando alguma coisa que, vai ter uma reunião amanhã, ou vamos fazer tal coisa, né? Que não seja nada sensível, obviamente, não tem problema nenhum colocar lá se não é nenhum dado sensível. Mas precisa ter, com certeza, esse filtro para utilizar a ferramenta quando a gente está falando em relação a não só dados corporativos, mas também dados pessoais, né? Então, não tomar, além de não tomar aquilo como verdade, mas o que de dados você expõe? Que é óbvio, né? A partir do momento que a gente não paga, nós somos o produto. Então, muitos de nossos dados estão disponíveis na mão de muitas empresas. Essa que é a verdade. Inevitavelmente é necessário, já, né, deveria haver essa discussão, regulamentação é necessária e vai precisar acontecer em algum momento. Quando isso vai acontecer, não sabemos. Enquanto isso não acontece, o que a gente pode fazer para se proteger? Ter muito filtro da nossa parte em o que nós vamos utilizar para consultar e para se beneficiar do que essas ferramentas oferecem.
Eu acho que essa falta de regulamentação, ela abre portas para muitos abusos. As pessoas utilizarem de forma equivocada. Eu li um artigo que eu até compartilhei com vocês, sobre, não sei se vocês ouviram falar sobre inteligência emocional, às vezes artificial emocional, que ele mapeia, através da inteligência emocional, ele consegue mapear suas emoções, e foi utilizado, isso acho que foi na Europa, por funcionários para ver como é que o funcionário estava trabalhando em home office. Então, funcionários que pareciam estressados, tristes, zangados, que não necessariamente podia ser pelo trabalho, às vezes você acordou só zangado naquele dia, queria dormir mais 5 minutos, brigou com alguém, não era com o trabalho, eles acabavam sendo demitidos. Eles tinham a maior taxa de demissões. E como não é regulamentado, acabava passando. Então, acho que a regulamentação é algo urgente para que aconteça, para que abusos não ocorram. Bom, até aproveitando, né, que aprendi isso aqui no Curtas, que é um dos eventos que a gente proporciona, no dia 9 de abril, a gente vai ter um workshop sobre produtos de IA na prática, falando sobre estratégia e oportunidades, então meninas não percam, aqui no link do Spotify, do YouTube, a gente vai colocar a descrição também para o evento, para vocês se inscreverem e continuarem aprendendo sobre IA através do nosso workshop também. Como dica, eu deixo um documentário que ele foi lançado em 2020, já tem mais ou menos 4 anos, que é o Code de Bias, que é na Netflix, ele tem na Netflix, que fala casos de vieses que aconteceram nos Estados Unidos. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que esses vieses não acabaram, eu tenho certeza, porque um desses vieses que são utilizados nesse documentário, eu testei no ChatGPT, ele deu escorregada, então acho que tem muito para melhorar ainda. Boa. Eu vou deixar como dica um canal no YouTube, o Fábio Akita. Ele tem feito algumas séries de vídeos assim super focado em relação à inteligência artificial. E o que eu gosto é que, apesar deles serem longos, acho que você vai ter que ter um pouquinho de paciência para assistir o conteúdo, mas ele explica desde a parte teórica, conceitual, para que você entenda a lógica, mas de uma forma bem ilustrativa, assim, né, para você poder entender como que funciona a mecânica por trás da inteligência artificial, até as aplicações finais. Então, eu gosto de entender as coisas assim, como um ciclo de ponta a ponta. Quem tiver mais interesse em se aprofundar um pouco nisso, acho que super vale. Bom, da minha parte tem um curso que eu fiz pela TI Exames, é um curso rápido, foi gratuito inclusive, e eles sempre estão aí promovendo conversas, cursos, esses treinamentos, e com pautas bem reduzidas. Então foi uma duração de 2 horas, foi uma imersão em relação à inteligência artificial, vai ter outras turmas, e acho que é um convite, acho que é uma boa forma da gente ouvir especialistas, pessoas, né, que estão aí já também trabalhando com isso, provocações. Eu acredito que seja bem válido, principalmente porque é gratuito, é acessível. Eu acredito que seja aí uma boa dica aí para vocês. Arrasou, Sil. Não vou chover no molhado, acho que as meninas falaram várias dicas para vocês continuarem aprendendo mais sobre IA. E a minha dica fica que tem mais, vai ter uma parte 2 aí desse episódio. Acho que tem bastante coisa pra gente explorar dentro de IA. Então, a minha dica para vocês é fiquem de olho nos próximos episódios para aprender um pouco mais com a gente também sobre o tema. A discussão continua em nossa comunidade através do Slack, no WhatsApp e nas redes sociais das Mulheres de Produto. Curta esse episódio, compartilhe no Spotify e compartilhe com quem quer aprender mais sobre o uso das IAs. Muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio.